Caso Mariana Ferrer e André Aranha. Tá sabendo da absolvição que tem gerado na internet uma grande polêmica nesse processo criminal? Vamos falar sobre esse assunto para que você possa se informar, entender o que está acontecendo e ter base jurídica para poder expressar a sua opinião antes que você cometa as gafes que tem tanta gente cometendo na internet. Mas antes, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, nos dê essa força e também nos siga nas redes sociais, no Instagram e no Facebook e o Marmoniz. Mas agora, vamos falar sobre esse assunto que tem gerado uma polêmica enorme, que é a absolvição do empresário André Aranha pelo suposto crime de abuso de vulnerável, de estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A, parágrafo 1º. Para quem não está sabendo dessa história, está totalmente aleatória essas informações, deixa eu dar um pequeno briefing para você entender. Mas é bem pequeno mesmo, só para que você possa entender o porquê tem gerado tanta essa confusão. Mariana Ferrer é uma influencer digital que acusou o empresário André Aranha de ter abusado sexualmente dela em uma festa dentro de um camarote. Alega Mariana que estava totalmente embriagada, fora de si, e que André a conduziu até um local e teve com ela atos sexuais sem de fato ela poder dar qualquer resistência ou ter de fato um consentimento para aquele ato. E por isso ela alega que André cometeu o crime de abuso, um estupro de vulnerável. Já André, por sua vez, fala que ela estava totalmente consciente e que de fato ocorreu o ato sexual, mas com consentimento da senhora Mariana Ferrer. E aí todo esse imbróglio foi para a internet. Por qual motivo? Houve uma audiência de instrução que foi publicada na internet, essa audiência, porque foi uma audiência por videoconferência, e nessa audiência o advogado de André, o advogado da defesa, foi muito incisivo com a vítima, foi muito duro, segundo as informações e a opinião de grande parte das pessoas. E por esse motivo, a população, muita gente se revoltou com um comportamento mais duro, mais incisivo do advogado com a vítima. Só que depois houve a absolvição de André. Depois da absolvição, houve o recurso da vítima Mariana e agora, na quinta-feira, saiu novamente a confirmação pelo Tribunal de Justiça da absolvição de André Aranha. E de novo, esse caso tem gerado uma grande polêmica, uma grande discussão com todo mundo. Porque muita gente começou a opinar que está errado, que não poderia ter sido absolvido. Foram usadas muitas frases de efeito como não existe estupro culposo, que a palavra da vítima tem que ter força. Ou seja, foram feitas aí grandes opiniões, grande parte das pessoas opinando sem ter conhecimento jurídico, sem ter conhecimento dos fatos, para que pudesse então debater e ter no mínimo um direcionamento correto do que ia falar. Mas aqui nós vamos te informar, nós vamos te explicar basicamente como que funciona essas questões no processo, como que funciona a absolvição nesse caso em que o André foi de fato absolvido, para que você possa entender, então refletir com essas informações e aí sim expressar a sua opinião de forma correta, tá? Primeiro ponto importante que nós precisamos destacar, presta bem atenção que eu falo para vocês, porque eu estou vendo muita gente falar na internet sem um mínimo de cautela. E eu vou aqui falar para você que sempre que você for expressar a sua opinião, tome essa cautela. É o mínimo de responsabilidade que você deve ter. Que é dizer, eu não tive acesso a todos os documentos do processo. E ninguém vai ter acesso a todos os documentos do processo, pois ele é um processo que corre em segredo de justiça, em que só as partes envolvidas vão ter acesso a isso. Ou seja, o advogado do réu, o advogado assistente da acusação, o promotor de justiça, juiz, desembargador e funcionários relacionados a esse processo. Outras pessoas vão ter fragmentos do processo na internet. Ou seja, vai ter cópia da sentença, vai ter parte da audiência, vai ter cópia de um ou outro documento. Mas o documento integral ninguém vai ter acesso porque compete aos autos, ou seja, compete ao processo. Então toda opinião aqui é baseada em informações fragmentadas, não é tendo base de conteúdo do processo completo, perfeito? Então já começa por aí, quando você for expressar sua opinião, deixe isso bem claro, que você não teve acesso a todas as informações do processo, mas que você acha, entende de uma forma ou de outra, porque você pode discordar ou concordar com decisões jurídicas. Concordar ou discordar não faz de você uma pessoa ruim, boa ou algo do gênero.
Agora, você afirmar situações a qual você não tem o menor conhecimento, até porque você não teve acesso, aí sim começa a dar riscos até de questão criminal, de injúria, difamação, calúnia, de crimes contra a honra, tá? Então faça essa cautela, tome esse cuidado. Agora no caso concreto, os fragmentos que nós temos informações são essa audiência que teve a sua publicidade na internet e também cópia da decisão integral do juiz. Para que você possa entender, antes que você saia falando que o juiz absolveu por estupro culposo, veja, primeiro leia a decisão. Faça o mínimo de cautela de você ler a decisão que tem na íntegra na internet. Eu vou colocar até nesse vídeo aqui o link para que você possa acessar a reportagem e ter acesso a essa decisão. Leia, são 50 e poucas páginas. Leia a decisão e você vai ver que na fundamentação do juiz, ou seja, na onde tem um dispositivo onde ele fala o porquê ele absolve ou porquê ele condena, nesse caso ele absolveu, ele fala um motivo. E lá nesse motivo não existe em nenhum momento ele falando que no Brasil existe o estupro culposo e que ele absolveria por esse motivo, tá? É muito diferente do que as pessoas vêm lacrando na internet. Então se você pretende lacrar, toma cuidado, vai lá ler, porque a informação não é essa, tá? O que o juiz determina, e esse processo é importante que você entenda algumas coisas. O próprio MP, Ministério Público, que fez a denúncia, né, que promoveu o processo criminal contra o André Aranha, em determinado momento do processo, ou seja, nas alegações finais, quando estava para terminar o processo, após de ouvir todas as testemunhas, de ouvir a vítima, de ouvir o réu, de verificar todas as provas que estavam no processo, o Ministério Público decidiu que não havia provas suficientes para condenar o réu e pediu absolvição. Presta atenção no que eu vou falar para vocês, para que você não fique aqui falando groselha, baboseira, fique aqui incomodado com as situações. Veja, o próprio Ministério Público, que é o detentor, que é a pessoa, né, o promotor de justiça, que tem o poder pelo Estado de promover a ação criminal, neste caso, e ele promoveu, para começar uma questão de investigação mais aprofundada dentro do processo, o promotor olhou para o processo ao final e disse: não vejo indícios comprobatórios. Ele não viu como, naquele caso, condenar o réu e pede a absolvição. Não porque ele deixou de cometer, não porque a vítima está mentindo, mas porque não havia provas suficientes que dessem certeza que o fato aconteceu. Compreendeu? E aí, o juiz tem que seguir o que o promotor fala? Tem que seguir o que o advogado fala? Não, o juiz tem que seguir provas. E o juiz, na sentença, ele deixa muito claro que, analisando toda a documentação, analisando todos os vídeos, analisando todos os depoimentos, não se deixa claro que o crime de estupro de vulnerável, lá do 217A, parágrafo 1º, ocorreu. Prestou atenção nisso? O juiz em momento nenhum disse que o abuso é permitido, ou a forma de abuso é legalizado. A questão que o juiz coloca aqui é que há uma dúvida concreta, se aconteceu ou não. Nada está claro. E ele deixa claro na sentença dele que a única fonte probatória que aconteceu o crime é a palavra da vítima. Todas as outras provas em volta, ou seja, filmagem, depoimento de testemunhas, depoimento das pessoas envolvidas, das pessoas que estavam próximas, dos policiais, depoimento de todo mundo e todos os vídeos que eles conseguiram avaliar não deixam claro que aconteceu de fato o crime. Ou seja, presta bem atenção no que o juiz entendeu aqui. Existe a palavra da vítima, que tem muito peso. Eu já explico para você como funciona em outros casos, mas tem muito peso e deve ser muito relevante para o processo. Só que a palavra da vítima com as outras provas não estão no mesmo alinhamento. E por não estarem no mesmo alinhamento, deve então o juiz julgar com base em provas concretas. Se as provas concretas, seja com depoimento, né, seja com a questão da palavra da vítima, com todas as outras provas, deixa um restício de dúvida que o crime aconteceu, o direito brasileiro, presta bem atenção, o direito brasileiro prevê uma coisa chamada indúbio pro réu. O que significa isso? Na dúvida, sempre que houver dúvida em um processo, deve se beneficiar o réu. Por quê? Presta atenção. Se você condenar alguém com dúvida que ele é culpado ou não, vai ser muito pior e sempre muito pior
você condenar um inocente, você punir um inocente. E no caso do processo penal, é fundamental que o juiz esteja seguro que o crime de fato aconteceu. Se você ficar aqui nessa discussão, mas eu acho isso, mas eu acho aquilo, e o juiz condena alguém justamente porque estão lacrando na internet, ou porque ele realmente quer seguir a ordem social, que as pessoas falam, ele é um péssimo juiz. Ele é um juiz incompetente que não merece o cargo que exerce. O juiz ele deve ser totalmente alheio às informações, ele deve ser preso exclusivamente às provas do processo. Se no processo lá não tem condições de condenar o réu, veja, e eu não estou nem dizendo no caso da Mariana Ferrer com o André Aranha, porque como eu disse, nós só temos fragmentos de informações. Eu não olhei o processo. Eu poderia ter acesso à íntegra do processo e ter uma opinião diferente do juiz, ou às vezes concordar com ele. Porque quando você tem acesso a todas as provas, que você pode olhar todos os documentos, todas as filmagens, aí sim você pode expressar a sua opinião. Agora, no caso concreto da Mariana Ferrer, o que o juiz fala? Que olhando todas essas provas, ele não se sente seguro e não tem segurança para condenar o réu. Não só ele falou isso, como o próprio Ministério Público falou a mesma coisa. Olha, avaliando tudo aqui, nem eu mais quero que continue a questão da condenação do réu. Ele tem que ser absolvido porque não tem provas. Agora, se surgirem novas provas, se surgirem coisas que realmente deixem contundente que aconteceu o crime, poderá então ser promovido novamente? Poderá ser promovido novamente, poderá então ser uma questão, porque o processo penal, o mais importante é o princípio da verdade. Então, se você tem, aqui no caso concreto, que não se tem provas que aconteceu, está confuso, não tem certeza, o juiz deve, por princípio legal, de absolver o réu. Ele tem que colocar, e foi o que ele colocou na decisão. Se você ler a decisão, como eu disse, eu vou deixar aqui, você vai ver lá que o juiz coloca. Não tem certeza que o crime aconteceu. Todas as provas do processo são contrárias à informação que a vítima fala. E não porque ela está mentindo, não é isso que o juiz fala. Como muita gente falou, o juiz falou que a vítima mentiu. Não, não é isso. É que as provas que estão ali não corroboram, não dão linha ao que a vítima falou. Então deixa dúvida. Deixando dúvida, deve o juiz absolver. Agora, vamos para um outro caso. Se não tivesse nenhuma outra prova, só a palavra da vítima, tem muito peso. A palavra da vítima, depois de ser avaliada por todos os profissionais, se ela for concisa, se ela tiver conteúdo, se ela tiver realmente direcionamento, isso informar e der base que aconteceu, a palavra da vítima pode ser sim o único fato para uma condenação. Veja, muitos casos de abuso só vai ter a palavra da vítima, porque não vai ter testemunha do que aconteceu. Só que a palavra da vítima é no dia tal, na hora tal, assim, assado, ou seja, a vítima consegue demonstrar que o que ela está falando é verdade. E nenhuma outra prova contrária é exposta no processo. E a palavra da vítima vai ser utilizada pelo juiz para ter a condenação. E nesse caso, o que aconteceu foi, todas as outras provas não deram segurança ao juiz. Você pode opinar diferente, que as outras provas não são suficientes, mas para o processo é fundamental que o juiz condene alguém ou absolva alguém de acordo com as provas. Não pode ser mero achismo. O juiz não pode ter essa irresponsabilidade de seguir simplesmente a opinião pública. Porque o pessoal está falando isso, porque estão postando isso no Instagram, eu vou decidir assim. Porque se ele faz isso, como eu disse, ele é um incompetente, ele não merece o cargo que exerce. Ele tem que julgar de acordo com os autos, do que está no processo, e aí sim terá fundamento. Agora, o Ministério Público pediu absolvição, então eles não recorreram e o advogado da Mariana Ferrer recorreu desse processo ao Tribunal de Justiça. 3 desembargadores julgaram por unanimidade que deveria se manter a absolvição justamente pela questão da dúvida da prova. Veja, novamente o Tribunal de Justiça entendeu que deve ocorrer a absolvição do réu. Pelo mesmo fato, pelo princípio legal da dúvida do réu. Agora, esse caso encerrou? Parou por aí? Tem muita gente falando, agora tá bom, então absolveu. Não, ela ainda tem direito de fazer outros recursos, tem outros caminhos jurídicos para que a vítima possa tomar. Veja, é que o Estado, na figura do Ministério Público, não viu e não vislumbrou o motivo para continuar com o processo. Agora, se a vítima achar que tem que continuar com o processo, se a vítima achar que tem que continuar com a situação, ela pode recorrer, é um direito dela. E a decisão pode mudar nos outros tribunais, justamente porque outros ministros podem olhar para o processo de forma diferente, entender nas provas que ali estão que o réu cometeu o crime e condená-lo.
Então veja, não é porque de fato aqui nessa instância, né, no juiz ou no tribunal, houve absolvição que não pode ter a reversão disso num outro juízo. Pode. A questão é, o juiz, né, o magistrado, o ministro que vai avaliar o processo deve se ater exclusivamente às provas do processo. Se nas provas ele se sentir confortável e seguro que houve o crime, condena o réu. Se ele se sentir confortável e seguro sobre o ato delitivo, ele deve continuar a questão processual. Agora, se ele não se sentir confortável, se ele não se sente seguro, se ele não tem certeza, o juiz não pode condenar ninguém. Não é só o André Aranha, não é o João, o Joaquim, é qualquer pessoa que sofra um processo penal não pode ser condenado se o juiz não tem certeza do que aconteceu. Não tem certeza? Absolve. Fica agora a cargo da polícia, a cargo do Ministério Público, juntar provas suficientes para que possa realizar a condenação. Perfeito? Então, esse fato é o que aconteceu. Então, vai lá, dá uma lida na decisão, você vai entender. O juiz em momento nenhum fala de que absolveu por a questão do estupro culposo. Ele deixa muito claro que tem uma dúvida de provas. A prova que estão no processo não deixa seguro que o crime aconteceu. Perfeito? Então, fico aqui a minha opinião, o direcionamento jurídico disso, para que você possa entender e que você possa expressar, então, na internet. Fico agora com o conteúdo. Galera, até a próxima.